Prezados amigos e irmãos, nós vos saudamos com a paz de Cristo Jesus. Fazia que nós não falamos, não fizemos live, ficamos doentes, internados. Agora estamos, graças a Deus, melhor. E resolvemos hoje falar um pouco de Cristo. Temos a necessidade de falar a palavra de Deus. Essa palavra que nos conforta, que nos instrui, que nos ensina, que nos dirige. Nós que somos cristãos, devemos não só ouvir a palavra, não só falar a palavra, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Daquilo que falamos, vivermos o que falamos e falarmos do que vivemos. Porque tem pessoas que falam e que pregam, muitas pessoas. Nós não sabemos quem é, mas Deus conhece. Mas não sendo praticante, é mesmo que construir na areia. O próprio Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras. Isso ele falava no Sermão da Montanha. Se você vê Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha que Jesus pregou, as pessoas ficaram maravilhadas em ouvir o que Cristo falava, porque ele falava com autoridade, não como os escribas, que eram os pastores daquele tempo em Israel. Eles falavam, mas não falavam com autoridade. Mas aquela multidão que ouvia Jesus falando ali no Sermão da Montanha, ele falava com autoridade. Ele dizia: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, você sabe, é feliz. Não devemos somente falar, mas sermos praticantes do que falamos. Nós sabemos que muito breve o nosso Senhor Jesus Cristo virá. Tudo nos mostra os sinais que Cristo está voltando. Devemos nos preparar hoje como se Cristo viesse amanhã, hoje mesmo. Preparar a nossa vida, a nossa mala espiritual para esperarmos esse dia glorioso. Por isso, precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Não termos as nossas lâmpadas apagadas, mas preparadas com o azeite do Espírito Santo de Deus. Nós vemos na Bíblia, infelizmente nós não enxergamos para ler. Falamos aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nossa mente. Nós vemos na Bíblia uma parábola de Cristo sobre 10 virgens. 5 eram nécias, loucas, a palavra louca, e 5 eram prudentes, vigiavam, eram praticantes daquilo que elas falavam, que elas ouviam da palavra de Cristo. Elas foram esperar o noivo. E elas levaram suas lâmpadas. As loucas levaram as lâmpadas sem azeite e sem reserva. Mas as prudentes levaram suas lâmpadas e levaram azeite de reserva. Já pensou, prezados? Muitas vezes nós vamos na igreja, oramos, ouvimos a palavra de Deus, vamos por ir, estamos ali, muitos ouvem, estão ouvindo a palavra, e ele está
tão desapercebido que ele está ouvindo, que ele dorme. Quantas vezes nós vimos na igreja pessoas dormindo, não estão vigiando, não estão ouvindo a palavra de Deus e vigiando para viver aquilo que eles ouvem, que eles leem, não praticantes. As suas lâmpadas estão apagadas. Foi o que aconteceu com as virgens loucas. Elas estavam ali esperando o esposo. E o esposo tarda a chegar. E elas aí dormiram. A Bíblia diz que tosquenejaram, dormiram. De repente, ouve-se um grito. Aí vem o noivo. Aquelas virgens prudentes que vigiavam, levantaram com suas lâmpadas acesas e aquelas 5 loucas estavam com suas lâmpadas já apagando. Aí pediram, dá azeite para nós, porque as nossas lâmpadas estão apagando. E as prudentes disseram, não, ides antes de comprar, porque se nós te dermos o nosso azeite, pode nos faltar. Aí elas saíram. E ao saírem a comprar azeite, o esposo chega, entra e a porta fecha. Que quando as virgens loucas voltaram, bateram. Abre-nos a porta. Não tinha mais como abrir a porta. Prezados irmãos, nós sabemos que a porta é Jesus, é a porta da graça. E essa porta, aos poucos, está fechando. Ela não está fechando de uma vez. Ela está esperando que você se prepare. Não seja somente ouvinte da palavra, ou pregue somente a palavra, mas seja praticante. Viva aquilo que você prega, aquilo que você fala. Que alguém veja você e ouça você falar, mas veja que a sua vida é o que você está falando, é o que você está pregando, mas você está vivendo aquilo que você prega. Vejam bem, a porta da graça está fechando, está esperando você viver aquilo que você prega, aquilo que você ouve os seus pastores pregar e você guarda no teu coração. O salmista disse, a tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Hoje eu não enxergo nada para ler, mas o que eu li, o que eu ouvi, eu guardei um pouco no meu coração. E por isso hoje estou compartilhando com vocês. Aquele que ouve minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é bem-aventurado, é feliz. E o falar das virgens, que quando chegaram a porta estava fechada, não se abriu mais. Você vê no Velho Testamento, quando Deus pediu para Noé construir uma arca, e Noé construiu a arca, somente um que foi achado diante de Deus como justo. Ele disse que ele construísse uma arca, porque Deus ia mandar um dilúvio para destruir todo mundo, tudo que ele tinha criado. Porque ele fez o homem e se arrependeu por causa de tanto pecado. Irmãos, Noé construindo aquela arca, passavam-se 10 anos, o povo passava e dizia, ô velho Noé, por que estás construindo essa arca?
Para quê? Nunca choveu na terra. Riam, tacavam pedra. E Noé dizia, o Senhor vai mandar um dilúvio para destruir. É melhor vocês se arrependerem. Ele foi um pregoeiro da graça durante 120 anos. E ninguém se arrependeu. E Noé construiu a arca. E chegou o dia do dilúvio. Ele entrou na arca com sua família e os animais que Deus mandou. E a porta fechou. E o dilúvio veio. E todo mundo correu e bateu na porta. Abre, Noé, abre-nos. Ele disse, não posso, porque Deus fechou a arca por fora. Acontece, prezados, que a porta da graça ainda está aberta, esperando eu e você e muitos que queiram entrar por essa porta. E essa porta é Cristo Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 10, Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele disse, eu sou a porta do curral das ovelhas. As ovelhas me seguem, ouvem a minha voz. E elas me conhecem. E ouvem a minha voz. De maneira nenhuma elas seguem a estranho. Elas seguem Cristo, que é a porta da graça. Irmãos, e essa porta está para fechar. Nós devemos falar para as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo. O mundo está terrível. Todos sabem o que está acontecendo, irmãos. Guerra. Um dia os discípulos perguntaram a Cristo Jesus, está lá em Mateus 25. Senhor, fala-nos, quando é o sinal da tua vinda? O que vai acontecer? Cristo Jesus disse, vigiai. Haverá guerras, rumores de guerra, fome, peste, seca em todas as nações, haverá tormentas. Por isso, vigiai. Nós estamos vendo o quê? O que é que está acontecendo? Guerra em Israel. Está acabando com tudo. Nós estamos vendo, primeiramente, guerra da Rússia, da Ucrânia. Quantas vidas têm sido ceifadas pela guerra de pessoas que não têm nada a ver, de pessoas inocentes. É o fim, prezados. Ontem eu estive no velório do esposo da minha sobrinha. Estava velando um jovem de 15 anos que morreu enforcado no começo da sua pobridade, da sua vida. Morreu enforcado. Pessoas que estão morrendo intoxicados com a droga. Milhares de pessoas. O que é que isso nos mostra? Mostra que Cristo está voltando. E nós que estamos fazendo, irmãos? Eu não tenho mais força, atividade de sair para pregar o Evangelho. Mas isso eu vi desde a minha mocidade. Eu trabalhava, mas eu trabalhava semana de 5 dias e era em hospital. Eu observava os mandamentos de Deus e observo. O sábado eu ia na igreja. Terminando o culto, eu saía com os jovens a pregar o Evangelho, a levar a palavra de Deus. Não só falar, mas praticar. Ser praticante, a levar mensagens. Hoje ninguém vê mais ninguém distribuindo um folheto na rua. Ninguém vê mais alguém fazendo culto ao ar livre.
Antigamente, a gente via multidões de pessoas em volta de alguém, de um pregador, perdão, pregando, e as pessoas vinham ouvir a palavra de Deus. Chamavam um culto ao ar livre. Hoje ninguém prega. Hoje as pessoas se reúnem dentro de uma casa, chamam os crentes, ali um pastor vai pregar a palavra para as pessoas que já conhecem. Crente pregando para crente. É como um carro cheio de pessoas que ele, ou um ônibus, qualquer veículo, que vai andando, chega num lugar de muita lama, ele ali fica atolado, ele não sai, fica ali. Até que ali seque, ele possa sair. Ou vem um guincho e leve. Não é assim, irmãos. A gente temos que sair e falar para as pessoas. Eu estou aqui falando nesse live para as pessoas acordarem. Desperta tu que dorme. E Jesus Cristo te esclarece o que você tem que fazer. O Espírito Santo de Deus foi dado ao mundo, aos filhos de Deus. Para quê? Para instruir, para ensinar. Ele é o Consolador, ele é o Paráclito. Paráclito, essa palavra, para ser convidado. Convide o Espírito Santo para que te use para falar da palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão correndo de um lado para outro, fugindo de Israel para seus países, porque foram para lá e hoje querem voltar porque estão morrendo na guerra, correndo para todos os países. A palavra de Deus diz, Jesus disse que chegaria o tempo que as pessoas corriam de um lado para outro, com fome e sede. Não fome e sede de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos levando a palavra? Estamos saindo e falando para as pessoas? Prezados irmãos, eu trabalhei com o meu genro, pastor Jorge, em uma igreja na Vila Moraes. Entrava dentro de favelas, só encontrava pessoas drogadas, fumando aquelas coisas. Eu entrava com as irmãs, elas diziam, não vamos que é perigoso. Eu dizia, vamos ali. Jesus Cristo, ele não veio para os salvos. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E o que é que nós estamos fazendo? Temos que ir atrás daqueles que estão doentes. Os sãos não precisam de médico. Sim, os doentes. Aonde eu vou, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo da palavra de Deus. E as pessoas me ouvem. Os escribas e fariseus, eles pregavam, falavam da Bíblia, mas eles não pregavam com autoridade. Agora, quando Jesus veio, que pregava, como no Sermão da Montanha, você vê lá Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando Jesus pregava, todos vinham ouvir Cristo, porque ele pregava com autoridade. Ele pregava com autoridade. E ele deu esse poder para os seus filhos. Antes dele ascender os céus, ele chamou os seus discípulos e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Galiléia e em Samaria, e até os confins da terra. Mandou eles se prepararem
e ficarem como eles ficaram no cenáculo e receber o Espírito Santo para pregarem com a autoridade do Espírito Santo. E eles têm que ter, nós temos que ter as nossas lâmpadas sempre acesas. Vigiai, cristãos sinceros. Sempre tem a sua lâmpada acesa. O fim está se aproximando. E a porta da graça está fechando. Após essa porta fechar, não adianta bater. Porque ela está fechada e não há mais oportunidade de salvação para ninguém. Quem entrou, está salvo. E quem estiver de fora vai bater, vai chorar, porque vai haver muitas coisas horríveis. Vai cair praga sobre a terra. O que nós estamos vendo agora não é nada parecendo aquilo que há por vir ainda. Por isso que Cristo disse, lá em Marcos 13:33, pode ser que não esteja mais como nas primeiras Bíblias. Ele disse, olhai, vigiai e orai. Nós devemos tomar tempo em orar. A oração é uma chave que abre os celeiros dos céus. Orar pelas pessoas. Tantas pessoas doentes. O câncer está acabando com as pessoas. Por que não oramos, irmãos? Por que não saímos ao terminar o culto no sábado, sair pregando o evangelho pessoalmente, encontrando pessoas que estão com fome da palavra. Tem muitas pessoas que estão aí com fome, com sede da palavra. É como aquele moço que subiu na carruagem e o eunuco vinha lendo o livro de Isaías e ele disse, entende o que lê? Ele disse, como é que eu entendo? Se não tem quem me explique. Tem muitas pessoas, quase todo mundo hoje tem a Bíblia. Eles têm, mas não entendem. Por que não entendem? Porque eles não têm o Espírito Santo. E você que já recebeu o Espírito Santo, vai atrás dessas pessoas. Por quê, meus prezados irmãos? Jesus Cristo, ele veio para todos. Veio para o que era seus. Os seus não receberam. Mas todos quanto receberem, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Os que falam, que pregam e vivem aquilo que pregam. São os praticantes da palavra de Deus. Tem sempre o Espírito Santo consigo. Tem reserva, tem suas lâmpadas acesas, praticam a palavra de Deus e vivem o que pregam e o que falam. Muitas pessoas, eles não saem mais para visitar ninguém, para pregar o evangelho, prega crente para crente, no sábado, no domingo, sei lá o dia que for, dentro da igreja. Mas tem pessoas ainda que pregam e levam visitas para a igreja. E como é tão bonito quando você leva uma visita para a igreja e ela se entrega para Cristo. Uma alma que você ganhou é uma festa que tem no céu. Irmãos, a gente já está com muita idade. Se falamos demais ou coisa que veio ofender alguém, me perdoe. Mas a gente temos que falar, e falar com autoridade, irmãos. Cristo Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Você está vendo, você não está surdo. Você veja que Jesus chamou com aquelas virgens que não tinham
reserva do azeite. Elas não vigiaram. Chamou de loucas. As 5 loucas. E o que é? Louco. Caiu o quadro. O que é louca? Um homem que estava rico, tinha de tudo, encheu seus celeiros e disse: agora eu tenho tudo. Eu não preciso mais de nada. Senta-te aí, minha alma, descansa, come e vive. E ele ouviu uma voz do céu que disse: louco, se hoje pedir tua alma o que tem, para quem fica? Vocês estão ouvindo, irmão? Vamos trabalhar na seara de Cristo. Eu não posso mais. Está estourando o gerador ali, ó. Mas eu tenho contribuído. Eu sou um anjo da esperança. Contribuo para a pregação do Evangelho na África, para os países que vão os missionários. Porque eu não posso ir mais. Mas eu posso ainda falar. Na igreja ninguém dá mais atenção para mim, para dar uma palavra, porque eu estou de idade, mas eu tenho minha mente boa, minha mente é a mente de Cristo. Deus seja louvado. Acabou a força, você tinha certeza que acabou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe aqueles que leem a palavra, que pregam a palavra e que pratiquem o que falam. Não só seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe para que vocês se preparem, nós se preparamos para a volta de Cristo. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que tenhamos nossas lâmpadas sempre acesas. Amém?